Olá, nossa teleaula hoje é a respeito de infraestrutura e indexação de conteúdo. Duas coisas importantíssimas que a gente parece assim que deixa de lado e acha que não tem nenhuma importância, mas na verdade elas são fundamentais para o bom andamento do processo, porque elas andam em backstage com a gente. Vamos lá, vamos começando a falar sobre a indexação de conteúdo. A indexação de conteúdo é feita com aquela hashtag. Não é o jogo da velha que todo mundo conhece, a gente coloca o hashtag e a palavra que tem a ver com a postagem, seja ela uma fotografia, um vídeo, uma música, um texto. Então, a hashtag é como se fosse um acompanhamento ou uma etiqueta do dado que foi postado. Por que ela é importante, a hashtag? Porque ela permite, no futuro, que você possa fazer buscas resgatando todos os dados que foram postados com aquela hashtag. Então, ela é uma busca muito mais focada no teu assunto, no assunto do teu interesse, no assunto do interesse daquele tag, né? É importante que toda postagem esteja acompanhada de um hashtag e que tenha uma certa taxonomia, que o hashtag tenha a ver com aquilo que foi postado. Essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar que é sobremaneira importante, né? Com relação ao conteúdo, né? O conteúdo, muitas vezes, ele já existe em abundância, a gente não precisa fazer nenhum esforço, a gente deve trazer isso para dentro da sala de aula, tá? Então, quando você pede para um aluno estar usando um Google Maps, é uma oportunidade para ensinar história e geografia jamais experimentada por qualquer outro professor de história e geografia. Tem condição de fazer uma série de associações e de ir treinando junto com o aluno a condição de resgatar informação na web para compor o seu cenário, para compor o seu mapa específico, para compor a sua condição. Quando você está falando sobre fotografia, você tem condição de ensinar muita coisa a respeito de matemática, muita coisa a respeito de física com fotografia, tirar uma série de fotografias sequenciais de movimento. Não? Isso é um prato cheio para quem ensina física, simetria para quem ensina matemática. Quando você tem um arquivo de vídeo combinado com uma música, uma condição de comunicação extraordinária, onde o aluno vai aprender a se comunicar, vai aprender a se sintetizar, vai pedir ajuda de um ou de outro professor. Então, as oportunidades que você tem trazendo isso, trazendo um dispositivo digital para dentro do ambiente de aprendizagem, elas são, assim, absurdamente incontáveis, elas são absurdamente interessantes. Então, é uma oportunidade que nenhum professor tem. Então, vamos voltar. A gente falou de conteúdo, falou que tem que indexar o conteúdo, porque é fácil depois fazer uma busca, né? Para fazer essa busca, eu vou ilustrar aqui para vocês o que acontece quando a gente faz uma busca em conteúdo que já está indexado, né? Então, aqui, por exemplo, a gente fez uma busca da palavra Learnstein. Olha o que apareceu aqui. Apareceu endereço, mapa e uma série de assuntos genéricos ligados a Learnstein, né? Agora, olha quando a gente faz uma busca, vamos fazer aqui uma busca com hashtag. Olha que bacana como a busca já está bem mais focada. Olha, aparecem coisas que têm a ver efetivamente com a Learnstein. Com a Learnstein que a gente tagueou. Então dá para criar uma história, dá para resgatar informação, dá para resgatar uma série de imagens que às vezes são importantes dentro de um projeto escolar. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui, com ICAR. Olha, aqui a gente fez uma busca com hashtag ICAR, projeto carro elétrico. Bom, aparecem algumas coisas. Agora, olha que interessante, quando a gente quiser se focar, por exemplo, num site, a gente faz a busca do hashtag ICAR dentro do site do Facebook. Então, aparecem os sites das equipes. Então, tem uma utilidade, né, no que diz respeito a resgate de informação, a possibilidade de recompor história e
o entendimento de uma certa taxonomia da própria informação com a qual você está lidando. Né? Negócio extraordinário, um recurso extraordinário para você ter na sala de aula ou no ambiente de aprendizagem. Quando a gente fala de recurso, a gente logo lembra de infraestrutura, que é o nosso segundo tópico. Então, infraestrutura, pessoal, é assim, não tem nenhum segredo, até porque ninguém vai ser um especialista em informática. O que nós precisamos de infraestrutura, basicamente, falou em infraestrutura, não podemos falar em nada mais, nada menos do que acesso não limitado à internet, em banda larga, de no mínimo 300 MB. Não tem 300 MB? Pode fazer de 100 MB. Liga isso num roteador Wi-Fi e habilita computador, celular, por MAC number, eu não sei, mas torna viável a utilização de dispositivos digitais dentro do ambiente de aprendizagem. Senão, você não tem a condição de fazer isso que eu acabei de falar aqui com o conteúdo indexado. Você não tem condição de criar conteúdo, você não tem condição de usar o Google Drive. Você não usando o Google Drive, você cria uma série de dificuldades operacionais. Você imagina, quando você pensa em utilizar não só o Google Drive, mas o Google Maps, quando você pensa em utilizar o Google para poder corrigir provas, né? O Google Forms para poder corrigir prova. Então, uma agilidade que ele não pode ficar sem esse recurso. Eu recomendo fortemente que seja utilizado de maneira intensiva. Outra coisa que valia a pena ter era estudar a possibilidade de ter notebooks, iPads, enfim, mesmo celulares que possam ser utilizados durante o processo de aprendizagem de maneira grupal ou de forma individual, mas que eles possam servir nesse processo de aprendizagem. E eu acho que um tablet com acesso Wi-Fi talvez seja o melhor instrumento, porque ele permite o agrupamento de várias pessoas em cima de um tablet, pelo tamanho da tela, não tem as dificuldades de um computador e ele tem um certo apelo interessante. Então, como infraestrutura, tanto na sua casa quanto na escola, o que você precisa é ter um notebook razoável a gente está falando de um i5 com 8 GB e tudo mais, com acesso à internet de 300 e 100 MB, e o restante você vai conseguir se virar de um jeito ou de outro, a escola vai conseguir se virar de um jeito ou de outro. Então, o que eu gostaria de estar chamando a atenção aqui é o seguinte, a gente viu, né, ou a gente vê que é muito fácil qualquer pessoa, por mais inabilidoso que seja, pegar um carro, sair do ponto A e chegar no ponto B, chegar no seu destino, né? Cumprir a jornada. Por quê? Porque o objetivo é chegar no destino, não é ser um piloto de Fórmula 1. Então, por menos habilidoso que seja o condutor, mesmo não sendo um piloto de Fórmula 1, ele chega ao seu destino. Então, a mesma coisa se dá com o professor, né? Qualquer professor pode, utilizando tecnologia para o processo de aprendizagem, estabelecer uma condição extraordinária de atingir um determinado objetivo. E, para isso, ele não precisa, de forma nenhuma, ser um técnico em informática. A coisa é fácil, nós vamos conseguir fazer isso não só durante a pandemia, mas fora da pandemia. Isso que vai ser a grande vitória e a grande acelerada na educação do país. Tá bom? Até a próxima aula.